Olá, tudo bem? Aqui é o evangelista e escritor Samuel Teodoro. Hoje nós iremos abordar a lição de número 5, que diz o seguinte: O Deus Filho. Textual diz o seguinte: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte B. Verdade prática diz o seguinte: Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Quando nós formos abordar essa lição, nós temos que ter esse discernimento, essa compreensão, que nós estamos falando do Deus, Criador dos céus e da terra. Exatamente, nós vamos aqui entrar quando Deus se revelou aqui em glória para os seus 3 discípulos, para Tiago, Pedro e João. Muito bem, mas você está falando também do mediador entre Deus e os homens, você está falando do Cordeiro, feito propiciação pelos nossos pecados, o Deus carnal, o Deus humano, o Deus histórico, Jesus Cristo. Muito bem, temos que ter esse discernimento e saber descrever, não na sua plenitude, porque nós não conseguimos discernimento total do Deus 100% Deus e do Deus 100% homem. É uma forma bíblica de nós falarmos isso aí, mas para se explicar na sua plenitude é quase impossível. Mas muito bem, vamos lá. A leitura bíblica em classe que diz o seguinte: Lucas capítulo 1, versículo 31. Eu vou ler o capítulo 31, ou melhor dizendo, o capítulo 1, versículo 31, porque é muito importante, que diz o seguinte: E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Meu amigo, nós temos que ter esse discernimento que o nome Jesus, ele veio da parte celestial. Muito bem. Você matou essa charada, não foi dado através de homens, não foi dado através de seres humanos, aqui escolheu, achou bonito. Não. Esse nome, na sua tradução original, é Yeshua. Yeshua Hamashia, ou seja, Jesus o Messias. Mas muito bem, esse nome ele veio da parte celestial, da parte divina. Muito bem, não veio aqui da terra. Temos que ter esse discernimento. Por isso que está lá em Filipenses 2:9. O nome sobre todo nome. O nome que está sobre todo nome. Por quê? Porque veio da parte celestial, da parte divina. Muito bem. Aqui no capítulo 17 de Mateus, versículo 3, vai dizer o seguinte: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, lá no monte, na transfiguração de Jesus Cristo. Muito bem. Onde diz que o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Aí apareceu Moisés e Elias. Moisés, nós sabemos muito bem que é a prefiguração do cumprimento na qual Cristo cumpriu toda a lei. Toda a lei apontava para Jesus Cristo e Jesus cumpriu toda a lei. Ninguém podia cumprir toda a lei. A lei é 613 preceitos, 10 mandamentos, mas temos preceitos, temos leis cerimoniais, temos leis civis, então temos leis morais. Então só Jesus podia cumprir, ninguém cumpriu. Nenhum judeu, por mais piedoso que foi, não cumpriu. Eu estou falando nenhum que está descrito na Bíblia cumpriu toda a lei mosaica, toda a lei levítica, não, nenhum cumpriu, só Jesus. Então Moisés apontava para Jesus. E Elias quando os profetas profetizavam, mostrava Jesus nos livros. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Nós lemos os livros, todos eles já apontava o Messias, apontava o Yeshua Hamashia, Jesus o Messias, apontava. Então, esses dois homens do Velho Testamento, duas figuras até um tanto mitológicas ali na cultura judaica, apareceram na transfiguração, um apontando a lei, o outro apontando o ofício profético. Todos eles profetizavam, mas apontavam Jesus Cristo. Muito bem. Moisés mostrava a lei, Elias mostrava os profetas que profetizaram Jesus Cristo. Mas o nome Jesus, nós falamos aqui, no capítulo 1 de Lucas, versículo 31, ele e por-lhe-ás o nome Jesus. Meu amigo, esse nome é tão maravilhoso, que é o único que perdoa pecados, é o único que batiza com o Espírito Santo,
É o único que batiza também, concedendo o Espírito Santo ao ser humano que aceita Jesus Cristo. É o único que transforma o ser humano e é o único que concede e dá a vida eterna. Vamos lá, como eu comento só ponto preciso, vamos lá. Primeiro tópico e terceiro subtópico diz o seguinte. Cita lá, né? Crer em Jesus como Deus é vital para a fé cristã. Negar qualquer um desses atributos é negar a essência do Evangelho. Quais os atributos que está falando aqui o escritor? Eternidade, imutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência. Muito bem. Aqui diz o seguinte, eu acabei de comentar, mas vamos lá. Diz o seguinte, aqui no segundo tópico, o primeiro subtópico diz o seguinte. Uma confirmação da união das duas naturezas de Cristo, humana e divina, duas naturezas em uma só pessoa. João capítulo 1 e versículo 14 vai dizer que Cristo ele habitou. Habitou é muito mais do que você entrar, você repousar, não. Cristo tabernaculou. Olha que palavra linda. Cristo tabernaculou, Cristo habitou. João capítulo 1, Evangelho segundo escreveu João capítulo 1 e versículo 14, está dizendo isso lá. Aqui a divindade de Jesus foi revelada, uma manifestação visível da glória de Deus, do Filho encarnado, né? Unigênito também, mas aqui está escrito. No Filho encarnado. Filipenses capítulo 2, versos do 6, ou melhor dizendo, versículo do 6 ao 9. Muito bem. Ponto preciso agora, tópico 2, subtópico 3, diz o seguinte. A transfiguração atingiu seu clímax com a voz audível do próprio Pai. Eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz. Mateus capítulo 17, versículo 5, parte A. A voz vinda da nuvem é símbolo da presença de Deus. Êxodo capítulo 13, versículo 21 vai dizer o seguinte, é esse mesmo, que aparecia lá quando Moisés subiu ali ao Monte Sinai para receber a lei, os 10 mandamentos, o decálogo. Deus falou com Moisés. É a mesma voz que falou com Cristo ali na transfiguração, né? Ecoa as palavras já proferidas no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Quando João avistou Cristo vindo, ele falou, eis que não sou digno nem desatar as correias, as alparcas dos seus pés. Então, para se cumprir as escrituras, para se cumprir a profecia e para se cumprir a lei também, Cristo foi imergido ali ao Rio Jordão pelo seu discípulo, olha que coisa linda, pelo seu discípulo, por aquele que proclamou pela voz, chamado João. João não é o escritor, é o João Batista, que ouve esta mesma voz foi dita ali pelo próprio Deus, né? E também ali o símbolo da presença do Espírito Santo, a pomba ali, né? Mas eu não falo que a pomba simboliza o Espírito Santo, porque às vezes as pessoas olham qualquer pássaro e falam, o Espírito Santo. Não, ali foi um momento específico, foi um momento especial do Filho amado, do Deus encarnado. Olha que coisa linda. Diz o seguinte aqui no terceiro tópico, ponto preciso do primeiro subtópico. A instrução escutai coloca o Filho em posição de supremacia sobre as revelações anteriores. Lucas, capítulo 16, versículo 16, está dizendo isso. Não é Moisés, que é a lei, e nem Elias, os profetas, que devem ser ouvidos, mas Cristo. Esse evento sinaliza a transição entre a antiga e a nova aliança, centrada na pessoa do Filho. Logo, negar a Cristo, ignorá-lo ou relativizar sua voz é rejeitar a autoridade de Deus. 1 João, Epístola de João, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 12. Lá também no Salmo 19, versículo 3 e 4, olha que coisa linda. Eu vou ler aqui para você. Estou com a Bíblia aqui, é sempre bom nós pegarmos a Bíblia e manusear ela, ter ela como o parâmetro de tudo que você fala. Salmos capítulo 19, versículo 3 e 4 vai dizer o seguinte, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até ao fim do mundo. E em toda a extensão da terra, olha que coisa linda.
e toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Muito bem, olha que coisa linda. Mas aí você fala assim: será que eu devo ouvir todas as vozes aqui na terra? Será que eu devo ouvir todas as falas aqui na terra? Quem é a voz de Deus aqui na terra? É os profetas? É as profetisas? É os sacerdotes? É os pastores? É os bispos? É os anciões? Quem são a voz de Deus aqui na terra? Quem é a voz de Deus na terra? Meu amigo e minha amiga, não se assuste o que eu vou falar. A maior voz de Deus aqui na terra, a maior e mais sublime e mais apreciada, por que não se dizer, e mais apalpável, e mais nítida, e mais resplandecente e clara é este livro. Este livro que eu estou falando é as Escrituras. As Escrituras é a maior prova da voz de Deus aqui na terra. Só disso você já deveria dar um glória aí, porque nós estamos num país que é acessível à voz de Deus aqui na terra. Qual o país? Brasil. Temos a acessibilidade para pegarmos a palavra de Deus, ler ela na rua, ler ela no trem, ler ela no ônibus, ler ela em casa, ler ela onde quer que seja. Por quê? Porque é maravilhoso. E aqui está. A maior confirmação da voz de Deus aqui na terra é através da sua palavra, é através das Escrituras. Quer ouvir a voz de Deus? Começa a meditar na palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus através das leituras. Quer falar com Deus? Fala com Deus em oração. Leia o livro de Salmos. Para quem não sabe, a maioria dos Salmos é o homem falando com Deus. Então, ler o livro de Salmos. Mas você deve ler a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, eu não poderia encerrar esta lição 5 falando do Deus Filho sem antes falar aqui do capítulo 7, o versículo 14 de Isaías, que vai dizer o seguinte: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Meu amigo e minha amiga, aqui está falando aproximadamente 700 anos antes de Cristo descer na terra. Eu estou falando 700 ou até mais anos, porque eu estou falando aproximadamente antes de Cristo descer aqui na terra. Você vai ver esse mesmo versículo em Mateus capítulo 1, versículo 23, que vai dizer o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, traduzido Deus conosco. Olha que coisa linda. O Emanuel nasceu. O Deus conosco nasceu. Nasceu para quê? Por que o Deus Filho veio na Terra? Essa lição está falando aqui do Deus Filho. Mas por que o Deus Filho veio aqui na Terra? Porque ele se encarnou, tabernaculou entre os homens. Por quê? Para morrer. Por amor a mim e a você. Cristo padeceu por amor a mim e a você. A palavra de Deus nos diz que ele suou gotas de sangue. Ali, aquele ato ali, hoje a medicina diz que é a hematidrose. Aproximadamente só aconteceu isso na Terra 6, 7, no máximo 10 vezes aconteceu isso na Terra. Nunca aconteceu. Isso é um fato épico, isso é um fato histórico. E a primeira pessoa mencionada que aconteceu isso, suar gotas de sangue, foi a pessoa bendita de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Cristo, ele padeceu por amor a mim e a você. Ele apanhou, mas apanhou mesmo espancadamente, com tiras de couro, bolinhas de metal, né? E ossinhos grudados na ponta. Quando batia, rasgava o rosto, rasgava o corpo do nosso Salvador. Tudo isso, meu amigo, ele passou por amor a mim e a você. O peso daquela cruz, quantos pesava? 60 quilos. Cristo saiu carregando, cravado naquela cruz, cravou os pregos, literalmente, falando assim de uma figura, né, de uma figura de linguagem, não é uma forma comparativa, metafórica, não. Isso foi real, isso foi literalmente cravado os pregos na cruz. Ali, Cristo foi cravado os pregos. E a Bíblia nos fala que ele foi erguido, mas nós sabemos que ele, quando foi cravado, ele estava no chão, ele foi erguido. Ali, o seu corpo, com certeza, sofreu ali, e ainda, tudo isso, e ainda antes dele padecer,
colocaram uma coroa, mas não de glória, uma coroa de espinhos sobre sua fonte, e apertou. Quem colocou, apertou, e quando apertou, os espinhos entraram no crânio, na massa cinzenta do nosso Senhor Jesus, e ele não padeceu pelos espinhos, não. Aí, para se certificar, começou a quebrar as pernas dos algozes que estavam ao seu lado, os ladrões que estavam ao seu lado ali. Diz a palavra de Deus que de Cristo não quebrou. Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Por isso que eu falo, meu, é a maior voz aqui na terra. Quer ouvir a voz de Deus profética falando com você? As Escrituras, ela nos fala através das palavras, das letras. Muito bem. E para se cumprir as Escrituras, não quebraram as pernas de Jesus, mas o soldado foi lá e furou ali para ver se Cristo estava realmente morto. E Cristo padeceu, ele entregou o seu espírito, ele falou, Pai, está consumado, né? Ele gritou, está consumado. Tudo isso ele passou por amor a mim, a você. É o Filho, eu estou falando do Filho. Eles são 5, do Filho, né? O Filho, ele passou tudo isso por amor a mim, a você, né? E tem muitas pessoas que às vezes falam assim, mas para quê? Para que nós falarmos de Jesus? Para que nós amarmos Jesus? Ai de nós se não fôssemos Jesus. Pode ser quem for, pode ser a pessoa mais extraordinária, mais linda da terra, mais belta de conhecimento, com poder admirável de conhecimento, uma pessoa que raciocina rápido, tem as palavras na ponta da língua para responder tudo, pode ser um Salomão de sabedoria, mas não poderia se salvar se não fosse o Filho ser enviado aqui na terra. Por isso, meu amigo, essa lição é tão importante nós pensarmos que o Filho de Deus desceu aqui na terra. Estou falando, ele tabernaculou, habitou entre os homens. Tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Ele se deu naquela cruz. Diz a palavra de Deus que ele não foi preso, não pegava Jesus e falou, vai para a cruz, você vai morrer pela humanidade. Não. Pegou Jesus, mas ele falou, não precisa me prender não, calma, eu vou me entregar. Né? E a Bíblia mesmo fala que ele mesmo falou, eu tenho o poder de dar a minha vida, mas eu também tenho o poder de tomá-la. E diz a palavra de Deus que antes dele consumar todos os atos que ele fez, no final, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, vai nos dizer que Cristo pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno, tudo isso para demonstrar o seu poder, o poderoso nome de Jesus, que lá no primeiro versículo lá da leitura bíblica em classe está dizendo o nome poderoso de Jesus, para demonstrar o poder do nome de Jesus e o seu poder. Ele pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno e falou, está sob o meu domínio. Deus é maravilhoso, meu amigo. Que coisa linda que Jesus fez. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Por isso eu falo, meu amigo, você que ainda não é evangélico, não é crente, não aceitou a Jesus Cristo, não fez a confissão de fé, não frequenta uma igreja, não crê no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque tudo isso Deus fez por amor a mim e a você. Estou falando, Deus Filho fez por amor a mim e a você. Ele se fez na figura de homem, literalmente ele viveu aqui na terra. O Cristo histórico ele viveu aqui na terra, realmente existiu. Mas tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.